Ah, tá sem animação. Bom, é sobre o instrumento de análise de dados, né? Análise de conteúdo. Análise de conteúdo de Bardan, né? Laurence Bardan, professora assistente de psicologia da Universidade de Paris. E ela, alguns autores de metodologia de pesquisa falam que o pessoal até confunde, né? Falam Bardan, Bardan. Havia um vídeo, né, no YouTube falando que o pessoal costuma até achar que é um homem, né? Que fala Laurence Bardan, Bardan, mas é uma professora, né? E o livro dela é um clássico, né, dessa área, né, até hoje, é de 1970 e até hoje é referência, né, bastante utilizada, é análise de conteúdo. Aí esse aqui parece ser uma foto dela mais recente, mas está num site francês, mas esse aqui é a foto dela na época da obra, né. E, assim, nessa obra, como que ela apresenta assim, a análise de conteúdo? Ela fala que é um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis, em constante aperfeiçoamento, que se aplica a discursos, né? Discursos, conteúdos e continentes, e muitos variados, né? E o fator comum dessas técnicas é que, desde o cálculo de frequências de dados cifrados até a extração de estruturas traduzíveis em modelos, ela fala que o que é comum nessas técnicas é que elas têm uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação controlada, baseada na dedução e inferência, né? Dedução e inferência, são esses termos. Aí aqui a ideia a meu entender, é oferecer alguma forma de objetividade, né, na pesquisa qualitativa. Eu entendi assim, né? Por exemplo, vamos ver que um analista, né, como ela chama, denomina, diferentes analistas, através da análise de conteúdo, né, você faz uma análise ali qualitativa, no conjunto, né, e vai possibilitar que outros analistas consigam chegar, pelo menos assim, aos mesmos resultados, né? Essa é a ideia de validade, né, que se pretende. Então, ao meu ver, a análise de conteúdo é uma forma de conferir certa objetividade, assim, cientificidade na análise qualitativa, né? E aqui ela também define, né, a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por procedimentos sistemáticos, né, categorização, né, análise temática, né, então, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens obter dessa descrição do conteúdo indicadores, quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimento relativo às condições de produção e recepção, variáveis inferidas dessas mensagens, que vai ser assim, né? Vai ter o corpus ali para você analisar, e a partir dos indicadores, que a gente vai ver mais à frente, você poder fazer, através das inferências, você conseguir interpretar mais além ali do que o simples texto. Lendo o livro, né, acompanhando o livro, aí vão surgindo assim, algumas dúvidas. Assim, é só para esclarecer, né? Lógico que muitos de vocês já vão ter esse conhecimento aqui, mas é só para que ela utiliza, né? Aí foi surgindo as dúvidas, eu só trouxe aqui. Significante, significado e significação. Que ela utiliza muitos esses termos, é só para dar uma esclarecida, assim, né? Pelo menos para mim, né? Foi importante. É significante, né? É a forma. O significante é a parte material ou física do signo. É aquilo que você percebe com os sentidos. Aí, na análise de Bardan, o significante é o texto bruto, né? O material. É a palavra escrita, né? Ou o próprio som da palavra. O exemplo aqui é a palavra casa. Os dados que o pesquisador coleta, né, nas entrevistas, né, os documentos, antes de qualquer interpretação, é dado bruto. Então, no caso, o significante seria a forma. No exemplo aqui, ele falou a palavra casa. Aí, com o significante, vai ter o significado, que é um conceito. O significado é a imagem mental ou o conceito abstrato que o significante evoca, que traz. É o dicionário mental que compartilhamos, né? É o que a palavra representa universalmente dentro de um contexto. Quando a gente fala casa, né, geralmente a gente associa a uma construção que serve de moradia. Então, é o sentido, ele fala que é o sentido imediato e óbvio que o participante disse. Né? Casa, ler casa, a gente associa, significado é uma estrutura. Né? Tem a palavra casa, significante, a significado é a estrutura.
E tem a significação, que é o processo e o valor. Significação é o ponto que Bardan mais atua, né? A significação não é uma coisa, mas sim um processo que une o significante ao significado. Que une, exemplo, no caso da casa, ao significado, né? Aí, esse meio, né, dentro do contexto, é o valor que o signo adquire no momento que é usado. Ó, exemplo, ó, se o entrevistado diz casa, a significação para ele pode ser segurança, enquanto para outra pode ser prisão ou saudade. Né? Por exemplo, assim, os participantes, quando falam assim, nossa, eu vou para a minha casa, aí pode ter ideia de lar até, né? Mais do que simples construção, pode ter uma ideia de lar. Ou então ele fala assim, caramba, vou para casa, assim, com aquele pesar. Aí já vai ter uma outra significação para essa pessoa, né? É uma coisa que pode ser pesada, ele fala, nossa, eu vou ter que ir para casa, assim. Então, essas distinções, assim, durante a obra é bom ter, né? Aí ele fala que, na prática, é aqui que entra a inferência. A inferência é como? Você tem lá, por exemplo, a pessoa fala, o símbolo, né? O significante, casa. Aí você vai ter o significado, que é o mais óbvio ali. Aí essa significação, ela vai ser obtida por meio da inferência. É aí que entra, né, o exercício, né, da análise de conteúdo. É você fazer essa... O analista vai trabalhar ali. Entender o que naquele momento ali o participante quis expressar, né, naquele contexto ali. Então, é aí que está, basicamente, a função do trabalho da análise de conteúdo, né, na inferência, ou seja, na significação. Também na obra, né, a gente tem essa questão do índice e indicadores, né? É muito central, muito importante. O índice é o sinal visível de algo que não está explícito, né? É o dado bruto que permite ao analista realizar a inferência, ou seja, a interpretação fundamentada. Os pilares, bases do índice são baseados em três. O índice tem três pilares, né, de análise. A presença ou ausência, porque a presença ou ausência do índice já vai estar indicando, já vai estar dando seu grau de importância, né? E também outra base é a frequência, né? Quantas vezes um termo e ideia se repete, né? Se o participante falar muito de medo, a frequência é o índice do estado emocional dele. Você tem um texto lá, aí tem uma palavra que aparece muito, ou num contexto a palavra não aparece, aparece pouco, aí já vai sendo um índice, né, que o analista vai poder utilizar. E a intensidade também, ó, o uso de adjetivos fortes ou exclamações que indicam o valor atribuído a algo. Né? A gente sabe que tem os elementos que são paralinguísticos, né? Que, por exemplo, a mesma palavra pode ser dita com entonações diferentes, e aqui no caso ele está se referindo os adjetivos que estão acompanhando aquela palavra ali. Então, como que ela é dita, com entonação e tudo, aí isso já vai indicando, vai estar sendo material para o analista estar podendo fazer as inferências. Aí, a partir do índice, a gente chega ao indicador, que é o resultado da relação entre os índices. Aqui vai ficar melhor aqui na comparação. Ó. Diferença entre índice e indicador. Índice é a unidade de medida ou dado observado. Exemplo, a palavra crise apareceu 10 vezes lá no dado, né? Na entrevista. Ao indicador, é o resultado da relação entre os índices. É o que permite dizer, por exemplo, a recorrência da palavra crise é um indicador de insegurança econômica do grupo. Se você tem um grupo, aí você vê aquela, exemplo, a frequência, né, que a palavra fala, que aparece lá nas falas. Aí vai ser um índice. Aí, a partir daí, da frequência, o analista vai fazer uma inferência, aí ele já vai criar um indicador. Vai criar um indicador, que vai ser a relação entre esses índices, né? A palavra ali, crise e... apareceu muitas vezes crise, aí a relação que o analista vai fazer, a inferência é que eles estão sentindo uma insegurança ali no grupo.
Então, essa é a ideia. O índice é o dado bruto ali, e o indicador é a relação que você faz com esses dados, né? Aqui as etapas da análise de conteúdo são basicamente divididas em mais ou menos 3 partes, que é a pré-análise, que é a organização inicial, planejamento da análise, aí ela descreve assim, as partes da leitura flutuante, seleção do corpus, formação de hipóteses e objetivos e definição de indicadores. E a segunda parte é a exploração do material, codificação e categorização do conteúdo para estruturação dos dados. Codificação, aí nessa parte, as atividades, codificação, categorização, classificação de unidades de registro, né, temas, palavras, frases. E a terceira parte é o tratamento dos resultados, né, inferência, interpretação, que aí é, né, a atividade de inferência, né, interpretação mesmo. Análise dos dados organizados, inferências e interpretações à luz do referencial teórico. Né, você tem lá, você está na área, no caso da IPT, né, aí você vê uma notícia, aí você faz a inferência a partir do seu referencial teórico, que a gente tem a IPT crítica. A gente vai ter umas falas que a gente vai, através desse referencial teórico, você vai poder fazer umas interpretações além do que aparece ali. A interpretação dos dados, né, por exemplo. Aí abrange a interpretação dos dados, confronto com a teoria, discussão e produção de inferências. Aí os tipos de gente, cadê a tela? Os tipos de análise. Análise categorial, que é a mais comum, né? Ela funciona por desmembramento do texto em unidades e depois pelo agrupamento de categorias, seguindo critérios analógicos, né, de semelhança. Ela é indicada para identificar temas, conceitos e opiniões em grandes volumes de texto. Né? Tem aquelas várias entrevistas ali, ou então, né, aquele conjunto grande de texto. Aí você... O legal é que é possível num conjunto aparentemente desorganizado, aí é possível você estabelecer certa ordem, assim, você vai identificando inicialmente os temas, aí depois você consegue as categorias, aí você consegue ter uma certa ordem ali, né, naquele corpus ali textual, por exemplo. Né? Então, a análise categorial mais comum é indicada para identificar temas, conceitos e opiniões em grandes volumes de texto. E análise de avaliação, que ela foca em medir a atitude do emissor em relação a determinados objetos ou conceitos. O analista atribui valores, né, positivo, negativo, neutros, às afirmações, e ele é indicada para perceber se os participantes têm uma visão favorável ou resistente a um novo conceito ou tecnologia. Por exemplo, né, no meu caso, né, da aplicação lá das oficinas, uma análise de avaliação seria essa, que termos que eles atribuem a IA, né, a visão que eles têm da IA. Então, aí teria análise de avaliação. O outro tipo é análise da enunciação, né, da frase. Ao contrário da categorial, ela não desmembra o texto, ela toca na dinâmica do discurso, observando o fluxo, as interrupções, as ênfases e as contradições. Ela é indicada para analisar a evolução do pensamento dos participantes ao longo da atividade, né, da entrevista, questionário, o antes e o depois dentro do mesmo relato ali. Tem a análise proposicional lógica, que estuda a estrutura das frases para entender como o pensamento é construído logicamente, né, as escolhas de algumas palavras, né, a relação entre elas, né. É uma análise mais gramatical e formal. Ela é indicada para testar a coerência de argumentos complexos em produções textuais acadêmicas ou técnicas. E o último tipo é a análise das relações. Busca identificar como diferentes conceitos se conectam dentro do texto. Essa parte aqui, ela ajuda até, no exemplo, né, a fazer enxergar relações entre variáveis ali, né. Como fala aqui, não basta saber se o tema A apareceu, importa saber se ele aparece sempre associado ao tema B. Aí, a partir desse tipo de análise, consegue descobrir relações, né?
Aí, assim, ela é indicada para descobrir conexões implícitas, né? No meu caso, toda vez que os participantes falam de tecnologia, eles também falam algum termo, alguma frase relacionada a medo, ou a afeição também, pode ser que gostam, né, toda vez que falam de A, vem algo positivo, alguma palavra positiva. Então, tem esse tipo de análise também. Aí aqui, sobre a categorização, né, tem a ver com a análise categorial, que é a mais comum, né, a mais comum entre os tipos de análise. A categorização, em Bardan, a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento, segundo o gênero, né, a analogia, com critérios previamente definidos. Né? Aqui, você pode estar criando as categorias, utilizando categorias indicadas de outros autores, para você estar fazendo essa organização. E os princípios da categorização, isso aqui é exclusividade. Cada elemento analisado deve pertencer a apenas uma categoria. Não pode haver crise de identidade, né? Se uma fala cabe em duas gavetas diferentes, tem essa analogia, né, da categoria com gaveta, né? Não pode pertencer, né, ao mesmo, digamos que está analisando um trecho ali, não pode pertencer a duas categorias diferentes. Aí, basicamente, é isso que diz o critério da exclusividade. Né? Cada elemento ali tem que ser analisado segundo uma categoria. Aí, se o analista, né, no caso, o pesquisador, tiver um conflito, que às vezes pode acontecer de o mesmo tema ali, o mesmo trecho pertencer a duas categorias, ele tem que tomar alguma decisão, usar algum critério e encaixar em uma categoria só. E o outro princípio da categorização é a homogeneidade, né? Os elementos que compõem uma categoria devem ser agrupados sob o mesmo princípio. Você não pode misturar categorias de conteúdo, né, com categorias de forma. Por exemplo, né, no mesmo tipo de análise. Aqui, Bardan estava falando que tem um exemplo aqui da relação entre o automóvel e a sensação, né, e tudo. Aí ela especifica aqui que você pode colocar, por exemplo, impressão com a relação. Bom, da homogeneidade significa o seguinte, que tem que colocar, por exemplo, se você cria lá as emoções e tudo, você não pode pegar a palavra em si, que tem sentido positivo e negativo, e que já carrega um sentido ali em si mesmo, e não pode já misturar com, por exemplo, o sentimento, né, daquela palavra. Então, assim, tem que ser elementos parecidos. Por exemplo, você está usando uma parte assim, mais gramatical, aí você vai ficar naquela parte gramatical, não vai misturar, né? Tem que ser homogêneo, por exemplo, gramatical, sentimental ou sociológica, sociológica. Mais ou menos isso aqui, manter os elementos homogêneos mesmo, igual o nome fala aqui. Desculpa, gente. E outro princípio é da pertinência, né? Uma categoria ela é pertinente quando ela é adaptada ao objetivo da pesquisa. Ela deve refletir as intenções da investigação. Se o objetivo é identificar percepções e sentidos, como é o meu caso, eu não vou criar categorias só gramaticais, assim. Apenas frequência, né? Não vai estar atendendo. Então, essa questão da pertinência, aí cabe ao pesquisador fazer essa análise, né? Não ficar, às vezes, criando categorias que não acrescentam, né? Que não tem relação. Aí, o outro princípio é da objetividade e fidelidade. Que os critérios para colocar um dado em determinada categoria devem ser tão claros que, se outro pesquisador analisar o mesmo texto com as suas regras, ele chegará aos mesmos resultados. É o que eu estava falando no começo, né? Que essa aqui é uma característica importante, que eu entendo que a análise de conteúdo traz uma certa objetividade, assim, né? Na pesquisa qualitativa. Que a ideia é que aquela ideia de replicabilidade até da ciência, né? Que um outro pesquisador é como se ele pudesse dar uma forma de verificação da sua interpretação a um outro pesquisador. Então, aqui, quando ele fala objetividade, fidelidade, sim,
que os seus critérios têm que ser de tal forma que outro pesquisador também chegue àquelas conclusões ali. Então, você tem que usar umas regras claras, né? Aí eu vejo aqui até um certo afastamento da subjetividade, até nessa parte aqui. Lógico, né? Objetividade, subjetividade. E o outro critério é exaustividade. Você tem um corpus, por exemplo, a Bardan fala de uma análise de um periódico, né? De um jornal que seja. Você não pode, pelo princípio da exaustividade, você não pode pegar só determinado período ali, ou dentro de um mesmo jornal, lógico, dependendo do seu tipo de pesquisa, do seu recorte, você não pode pegar só parte daquilo ali. O que eu entendo desse princípio aqui é que se você pegar só uma parte, você tem exemplo, você faz as entrevistas, aí você não pode meio que direcionar só aquela parte ou só aquele participante. Não, você tem que exaurir mesmo, pegar toda a sua amostra ali, a que você definiu, você definiu antes, né? Mas você não pode meio que direcionar, selecionar muito. Você tem que pegar todo o seu material. Né? É até interessante isso, né? Que evita preferências e tudo, que for, deixa a análise mais completa. E basicamente isso, gente. Assim, a gente puder, eu posso conversar assim, ver se no que eu puder ajudar. E aqui são só as referências mesmo. E é isso.